Só voltar uns versículos antes. Fala assim: então Elias, o tesbita, aliás, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentam. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passando dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vens aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho comê-los. Loemos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não voltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, pessoal? Até aqui dá da gente entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Essa passagem é muito conhecida, né, pessoal? Tem várias pregações dessa palavra, mas pode ter certeza que Deus vai falar de forma diferente no nosso coração nessa manhã. Amém, pessoal? Como eu falei, uma passagem bem conhecida, né, que é a passagem a qual Elias fala que, segundo a palavra dele, não irá chover durante um tempo, né? E até em Tiago fala que esse tempo foi durante 3 anos e meio, né? Quase 4 anos de seca sem chover. E você veja que ali Elias lançou uma palavra que, segundo a palavra dele, não ia chover durante aquele tempo, né? E por ele falar isso, né, Deus pediu para ele se esconder. E Deus ordenou aonde que ele teria que ir. E a Bíblia fala que ele foi perto do rio Queride, né, para a torrente do rio Queride. E ali a Bíblia fala que Deus deu ordens aos corvos, né, para que pudesse levar alimento para ele, né, pão, carne, para ele se alimentar. E ali ele bebia da água das torrentes, né, do rio Queride ali. E a Bíblia fala que durante um tempo, quando chegou, passando o tempo, né, como não chovia, aquela torrente, aquela água secou, né? Deus permitiu que aquela água secasse, né? E isso, pessoal, já traz uma reflexão para nossas vidas. Por que Deus permitiu que aquela água, né, secasse ali? Porque muitas das vezes, pessoal, Deus permite alguma coisa das nossas vidas secar, ou Deus permite algumas perdas para nós sair da acomodação. Porque imagina Elias ali 3 anos e meio, 4 anos, num local ali que ele não ia fazer o quê? Praticamente nada. A água estava ali. O pão, os corvos traziam. A carne, o corvo trazia também. Então ele ia se acomodar. Porque nós, seres humanos, somos assim.
Se não tiver uma luta aqui, uma luta ali, infelizmente nós vamos nos acomodar. É por isso que Deus permite, muitas das vezes, algumas torrentes secar as nossas vidas. Porque senão nós vamos nos acomodar. E Deus não quer que nós nos acomodamos. Deus quer que nós nos movimentamos. Porque Ele sempre tem algo melhor para nossas vidas. Então é por isso que muitas das vezes Ele permite nós passar por alguns momentos, porque senão nós vamos acomodar. Não, aqui está bom demais. Está tendo o que eu comer, está tendo o que eu beber. Então para que eu vou me esforçar? Para que eu vou correr atrás de algo que eu já estou tendo o principal, que é a comida, que é a água? Então muitas das vezes, pessoal, por isso que eu sempre falo, nós não temos que questionar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Porque muitas das vezes Deus quer que nós saiam da zona de conforto. Porque se nós queremos alcançar algo melhor ou maior nas nossas vidas, nós temos que sair da nossa zona de conforto. E muitas das vezes não, ali está confortável. Não, está tendo o principal para a minha vida, está bom. Não, Deus não quer apenas que você tenha pão e água e carne para comer, não. Deus tem melhor para a sua vida, Deus tem algo maior para a sua vida. Mas Ele quer que você saia o quê? Da zona de conforto. Ele não quer que você fique ali parado, não. Ele quer que nós nos movimentamos. Aí você veja que Deus tem hora que, por isso que eu falo que nós não temos que tentar entender o agir de Deus nas nossas vidas. E ali onde ele estava, aquela água secou, né? E ali Deus fala, agora você vai lá para uma cidade, né? Chamada Sarepta, e lá vai ter um avião que vai te sustentar. Com certeza, Elias falou, 3 anos aqui, né? O pão vinha na minha mão, a carne vinha na minha mão, a água estava aqui do lado, então chegar lá também vai ser a mesma coisa. E você veja que Deus mandou Elias para um lugar de uma pessoa mais necessitada do que ele naquele momento. Deus mandou Elias para um local, para uma viúva que não tinha nada praticamente em casa. Então, muitas das vezes, pessoal, você está ali passando por uma dificuldade, você está passando por um momento difícil, e Deus coloca pessoas em situação pior para ver como que você vai agir. Se você vai estender sua mão, que você vai ajudar, ou não. Porque muitas das vezes, pessoal, Deus quer que nós usamos a nossa fé para que a provisão venha chegar nas nossas vidas. Para que aquilo que nós precisamos venha chegar nas nossas vidas. Aí Deus deu a ordem para Elias. Elias, vai lá para uma cidade chamada Sarepta, e lá tem uma viúva, tem uma mulher que vai te sustentar. E Elias chegou lá e falou, ó, vim aqui, quero água, quero pão. E a mulher fala, não tenho nada em casa. Tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Estou aqui pegando esses cavacos aqui, que eu vou fazer para o meu filho, para mim comer. E depois eu vou deitar e esperar a morte chegar, porque acabou, não tinha de onde tirar, porque não chovia, não tinha de onde tirar sustento naquela época. E ali o homem de Deus falou, não, faça primeiro o quê? Para mim. E a partir do momento que você fizer, que você obedecer, aí não vai faltar o quê? Nem o azeite, nem a farinha na sua panela. E a Bíblia fala que como o homem de Deus falou, aquela mulher fez. E como ela fez, a palavra dele o quê? Se cumpriu na vida dela. Então você veja, pessoal, que muitas das vezes Deus nos direciona para algum local e ali Deus dá provisão para nossas vidas, né? Como ele fez no primeiro caso com Elias. Vai lá para Queride, que lá vai ter água e vai ter pão e vai ter carne para você comer. Então Deus já deu a provisão. E na segunda parte Deus fala, não, vai para Sarepta e lá vai ter uma viúva que ela vai te sustentar. Só que chega lá, essa mulher não tinha nada. Então daí Elias teve o quê? Que usar a palavra. Elias teve que usar a sua fé, porque tem momentos nas nossas vidas, pessoal, nós temos que usar a nossa fé. Porque nós vamos olhar para situações e não vai ter saída. Nós vamos olhar para a situação. Se Elias olha para a situação, fala, meu Deus, como que o Senhor manda eu vir para cá e essa mulher não tem nada? Como que o Senhor fala para eu vir para essa cidade e essa mulher não tem nem para ela, como que ela vai me sustentar? Mas ali ele falou, não, se Deus mandou, se Deus pediu, Ele é o Deus que tudo pode. E se ela tem apenas esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de azeite, então faça primeiro para mim, porque Deus que me enviou para cá vai multiplicar na sua vida. Então ela obedeceu e aconteceu. Então muitas das vezes, pessoal, você está passando por situações difíceis. Você está passando por levante, você está passando talvez pelo momento ali bem conturbado na sua vida.
Que Deus te dá uma direção, e nessa direção você olha, não, é pior do que a situação que você estava. Mas ali Deus quer que você, o que? Use a sua fé. Deus vai colocar pessoas, talvez, na sua vida que Deus quer que você use a sua fé para que a vida daquela pessoa seja abençoada. Porque você, como homem e mulher de Deus, você usa a sua fé. E muitas das vezes Deus vai colocar pessoas na sua vida que não conhecem o Deus que você serve, que não tem a fé que você carrega dentro de você, porque ela não conhece a grandeza do Deus que ela serve. Mas você conhecendo, fala, Senhor, eu sei que eu estou passando por momentos difíceis, sei que eu estou passando talvez por falta, mas se o Senhor me deu essa direção, o Senhor vai trazer a provisão para a minha vida. Então se o Senhor colocou essa pessoa para que eu pudesse ajudar ela, o Senhor vai me dar a direção. E ali, a partir do momento que você estender a mão, a partir do momento que você lançar a palavra, pode ter certeza que vai acontecer sobre a vida dela e sobre a sua vida. Porque Deus, pessoal, jamais Ele vai nos colocar em algo maior sem antes nós passar pelos queridos da vida, sem antes nós passar pelas faltas dessa vida. Deus jamais vai nos colocar em algo bom sem antes nós passar pelos desertos. Deus jamais vai nos colocar numa terra prometida sem antes nós enfrentar o deserto. Então, pessoal, por isso que eu falo, não questione aquilo que Deus permite na sua vida. Porque muitas das vezes talvez você lance uma palavra como Elias lançou, né? Não vai chover. Só que isso trouxe consequência para ele também, né? Porque acabou a provisão dele, acabou a água ali também. Então por isso que eu falo, cuidado com aquilo que você fala, né? Que a sua palavra é poderosa. Aquilo que você lança é poderoso. Aquilo que você fala tem o poder de acontecer. Porque se nós olharmos, tudo que existe foi criado o quê? Através da palavra. Deus foi falando e foi acontecendo. Então Elias lançou a palavra, não, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos. Não vai chover durante esse tempo. E assim como ele falou, aconteceu. Só que isso trouxe consequência para ele também. Só que o mesmo que proferiu que não ia chover, depois usou sua fé, para que Deus viesse o quê? Multiplicar, não apenas na vida dele, mas na vida daquele o quê? Que estava ao seu redor. Então cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você tem falado, talvez, tem pedido para Deus, porque acontece, pessoal. Que aquilo que você ora, aquilo que você pede a Deus, acontece. Talvez hoje você está vivendo fruto das suas orações. Talvez hoje você está vivendo fruto daquilo que você pediu lá atrás. Porque muitas das vezes você esquece, mas Deus jamais vai esquecer. Deus ele não esquece aquilo que Ele nos promete, Ele não esquece as nossas orações. E tem uma oração que eu já até falei aqui, mas pode ser não para alguém, a oração mais perigosa que nós fazemos é quando nós pedimos para Deus fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Essa oração é muito perigosa, pessoal. Porque muitas das vezes, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. E ali Deus começa a fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Só que a vontade de Deus não é a nossa vontade. E ali Deus nos coloca, nos queridos, muitas das vezes, e nós não queríamos passar por lá. Só que Deus fala, mas você não pediu para me fazer a minha vontade na sua vida? Então minha vontade é essa. Que você passa pelo querido, que você passa pelo deserto, para que depois eu venha te colocar no local que eu te prometi. Então talvez você fez essa oração para Deus alguns anos atrás, alguns tempos atrás, Senhor, que a Tua vontade venha a ser feita na minha vida. E hoje talvez você está passando pelo querido, talvez você está passando pelo deserto, e você está questionando, meu Deus, por que esse deserto, por que esse querido, por que essa seca, por que esse momento difícil na minha vida? Deus falando, filho, eu estou te forjando, para que futuramente você venha desfrutar daquilo que eu já preparei. Então não questiona a vontade de Deus na sua vida, pessoal, confia nele todo o seu coração, porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para sua casa, Ele sabe o que é melhor para sua família. Ele é o Deus que tudo pode. Então se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, e talvez você fez essa oração no passado, para Deus fazer a vontade dEle na sua vida, então Deus está fazendo a vontade dEle na sua vida, então não questiona, apenas acredita e confia, porque essa fase é passageira. E no momento certo, no momento de Deus, Ele vai trazer a provisão. Vai trazer, e muitas das vezes pode até piorar um pouco mais ainda, como o caso de Elias. Secou o rio ali, e Deus mandou ele para um local,
para a casa de uma viúva que não tinha nada. Porque ali Deus queria que ele usasse a fé. E você carrega algo poderoso, pessoal, dentro de você, que é a presença de Deus, e essa presença tem o poder de milagres, tem o poder de você determinar algo na sua vida acontecer, de você determinar algo e Deus fazer na sua vida. Porque lá em Provérbios fala, Provérbio 18 fala que a vida e a morte o quê? Está no poder da língua, está no poder da boca, daquilo que você fala é poderoso. Tiago também fala que tudo aquilo que sai da nossa boca contamina o nosso corpo. Então a palavra é poderosa. A palavra tem o poder de transformação, de curar, de libertar. A palavra tem o poder de transformar vidas, transformar pessoas. A palavra lançada pode ter certeza que irá acontecer. Você veja que Elias falou que era a segunda palavra dele e aconteceu. Segundo a minha palavra, não irá chover durante esse tempo, e não choveu. Então aquilo que você fala é poderoso. Aquilo trouxe consequência para Elias também, que ele secou. Então talvez você tenha falado palavras negativas, tenha lançado palavras de derrota, talvez você tenha lançado palavra que não tem mais jeito para a sua vida. E assim como você fala, irá acontecer, e assim como você determina, irá acontecer. Pastor, mas como que eu vou proferir palavras de bênçãos na minha vida, que eu estou passando por esse querido, que eu estou passando por esse deserto? Então se você continuar proferindo essas palavras, vai continuar ou vai piorar. É por isso que nós temos que saber aquilo que nós vamos falar, é por isso que nós temos que saber aquilo que nós vamos deixar sair da nossa boca, porque a palavra é poderosa. Você veja que Elias não determinou, não, segundo a palavra de Deus, não, segundo a minha palavra, não irá chover. E não choveu. E chegou um momento que secou a provisão que ele tinha naquele momento, que era a água. E ali Deus falou, opa, já que você determinou, agora vai para um local. E chegar lá, só que ele achou que lá ia ter de tudo. Só que chegou lá, ele teve que usar a fé dele, para que a provisão venha chegar na vida dele e na vida daquela mulher. Então, vigia naquilo que você fala. Vigia nas suas palavras. Vigia naquilo que você deixa sair da sua boca. Porque isso tem o poder de transformar a sua casa, tem o poder de transformar a sua vida, tem o poder de transformar aquilo que está ao seu redor. Porque é poderoso. E muitas das vezes, talvez você está no querido ali, você está passando por momentos difíceis. Você acha, não, daqui não tem como piorar mais a situação. E muitas das vezes Deus permite piorar ainda mais um pouco. Para que aí sim nós venhamos colocar nossa confiança nele. Para que aí sim nós venhamos colocar nossa fé nele. Para que aí sim nós venhamos proferir multiplicação. Nós venhamos proferir coisas boas. E aí sim vai acontecer na nossa vida. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Porque Deus permitiu que Elias passasse primeiramente pelo querido. Porque Deus permitiu que Elias fugisse por algum tempo, se escondesse por algum tempo. Para poder futuramente ele usar a fé dele. Para poder futuramente ele proferir bênçãos na vida de outras pessoas. Porque aquela palavra que ele lançou, que não ia chover durante uma temporada, aquilo atingiu muitas pessoas, né? Aquilo atingiu apenas não a vida dele, mas já atingiu muitas pessoas. Então aquilo que você lança também muitas das vezes não vai atingir apenas a sua vida, vai atingir pessoas que estão ao seu lado, vai atingir pessoas que andam com você. Então é por isso que você tem que vigiar nas suas palavras, é por isso que nós temos que vigiar naquilo que nós vamos falar, é por isso que nós temos que vigiar naquilo que nós vamos proferir, porque pessoas que estão ao nosso redor possam ser atingidas também. Então se nós proferirmos coisas boas, as bênçãos vão chegar nas nossas vidas e vai chegar também nas vidas de pessoas que estão ao nosso redor. Se nós proferir bênçãos, essas bênçãos vão chegar nas nossas vidas e vai chegar nas pessoas que estão ao nosso redor. Então vigia nas suas palavras. Nós temos que vigiar, porque ela é poderosa. Ela tem o poder da transformação, ela tem o poder de cura, ela tem o poder de milagre. Então a partir do momento que nós proferimos as palavras, vai ter consequência. Que seja boas ou seja ruins. Se nós proferirmos coisas boas, as coisas boas vão chegar nas nossas vidas. Se nós proferir, igual Elias proferiu, não vai chover. Não vai chover mesmo. Porque você carrega algo
poderoso dentro de você, que é a sua palavra, que é aquilo que você fala, que é aquilo que você determina. Por isso que eu sempre falo, né, pessoal, que eu não gosto de andar com pessoas negativas, sabe? Quando você está com pessoas negativas, automaticamente você vai ficando negativo também. Quando você anda com pessoas para baixo, automaticamente você também vai ficando para baixo. Quando você anda com pessoas que tudo para ela vai dar errado, você vai ficando daquela mesma forma. Não, dando errado, eu falo, não, vai dar certo, porque eu sirvo um Deus poderoso. Não deu certo ainda, mas vai dar, porque o Deus que eu sirvo é poderoso. Porque o Deus que eu busco é poderoso. E se Ele falou que vai multiplicar o pão, vai multiplicar. Se Ele falou que o azeite não vai faltar na minha botija, não vai faltar. Por mais que eu possa ver só um pouquinho ali. Mas como que esse pouquinho não vai faltar na minha botija? Como que esse pouquinho não vai faltar? Como que esse pouquinho de farinha não vai faltar? Porque eu sirvo um Deus que é poderoso. Que o pouco na mão dele se multiplica. Que um tiquinho que eu mandei lá no Piauí se torna pro resto da vida. Então, pessoal, vigia nas suas palavras. Vigia naquilo que você vai proferir. Vigia naquilo que você vai lançar. Porque isso pode trazer consequências boas ou consequências o quê? Ruins, negativas. Você veja que ele lançou a palavra, não vai chover, e não choveu. E Deus mandou ele para um local, falou, ali eu vou te dar o sustento, vou te trazer o pão, vou te trazer a água. Aliás, a água já está lá. Só que 3 anos, imagina você está com 3 anos, né, seu Fábio? Num local e você não tem que fazer nada. Tudo está vindo nas suas mãos, tudo está vindo ali de mão beijada. Você vai o quê? Se acomodar, que está bom demais. Para que eu sair daqui? Para que? Aí Deus vai lá e muitas das vezes permite você passar, talvez, por um momento difícil, para que você possa o quê? Falar, opa, tenho que sair desse acomodação. Tenho que sair desse local que não está dando mais para mim. Então Deus permite, muitas das vezes, nós perder. Deus permite, muitas das vezes, nós passar por situações para que nós não venhamos acomodar diante dele. Porque Deus não quer que nós nos acomodamos. Deus sempre tem algo melhor para nossas vidas. Mas para isso nós temos o quê? Que está buscando, que está correndo atrás. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar, nós temos que agradecer, nós temos que ser gratos. Porque aí sim, pode ter certeza que aquilo que nós buscar e pedir a Deus vai chegar nas nossas vidas. Mas para isso Ele não quer que nós nos acomodamos. Porque muitas das vezes, pessoal, nós não acomodamos diante de Deus. Não, aqui tá bom, aqui não estou precisando mais de nada, tá bom. Só que Deus não quer que você se acomode. Deus quer que você busque, Deus quer que você ore, Deus quer que você esteja em constante oração diante dEle. Porque muitas das vezes, pessoal, quando tudo está bem, nós paramos de orar, nós paramos de buscar. Elias aqui estava tendo tudo. Não, tem o pão, tem a água, tem a carne. Para que eu vou usar a minha fé? Para que eu vou buscar? Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho tudo o que eu necessito, está aqui nas minhas mãos. Aí Deus olhou assim, opa, você está acomodado demais aí. Então eu vou deixar secar essa água. Vou deixar que esse ribeiro seque. Para que você saia dessa acomodação. Então não se acomoda não, pessoal. Eu não sei qual a situação, talvez você possa estar num momento de bonança, não se acomoda com isso não. Ah, pastor, eu estou passando pelo querido agora, eu estou passando pelo momento de luto, estou passando pelo momento difícil. Então está perto daquilo que Deus prometeu chegar na sua vida. Então não desanime não, pessoal. Deus só não quer que você se acomode com nada nesse mundo. Sabe, se a luta está grande, não se aborreça com isso não. Porque aquilo que Ele prometeu está chegando nas suas vidas. E se está uma bênção, pessoal, não se acomoda não. Porque Ele pode permitir que o querido seca. Ele pode permitir que o deserto venha. Mas isso não é para a sua morte. É para que você venha lembrar dele. É para que você venha lembrar que você precisa e necessita dele todos os tempos, todos os momentos. Porque como eu falei, tem 2 tipos de pessoas. Aquele que quando tudo vai bem, ela esquece de Deus. Aliás, 3 tipos de pessoas, né? E aquele que quando tudo vai mal, ela esquece, não, Deus não está mais comigo, não vou buscar mais não. E tem aquele tipo de gente que é bom, está buscando, se está ruim, ela está buscando. Não importa o momento. Ela sempre está buscando. Nós temos que ser esse terceiro tipo de pessoas. Está bom, está bonança, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Está ruim, o Senhor é maravilhoso da mesma forma. É como fala aquele louvor, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o quê?
O mesmo Deus. Então Deus permite nós passar por algum momento, pessoal, para que depois nós possamos desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós. Você veja aqui que para Cristo reinar, Ele teve que passar por momentos difíceis. Você veja que José, para ser governador, ele teve que ser vendido, teve que ser preso. Mas foi abençoado. Então Deus sempre irá cumprir a palavra dele nas nossas vidas. Só que antes nós vamos passar pelos momentos difíceis. Antes nós vamos passar por luta. Você veja que Davi, antes dele se tornar rei, ele passou por momentos difíceis. Você veja que primeiramente ele matou o quê? Um urso. E aquele urso que estava preparando ele para matar o quê? Um leão. E aquele leão estava preparando Davi para matar quem? Golias, o gigante. E aquele gigante estava preparando Davi, para se esquivar das flechadas de Saul. E Saul estava preparando ele o quê? Para o reinado. Então toda luta que Deus permite nós passar, é nos preparando para coisas melhores futuramente. Então se você está matando um urso hoje, se prepara, porque Deus vai mandar um leão futuramente. Se você está matando um leão hoje, se prepara que está vindo um gigante aí, né? E se você está matando um gigante hoje, se prepara que está vindo um Saul para te atacar. E se Saul já está te atacando, se prepara, que o reinado está chegando na sua vida. O que você não pode é o quê? É desanimar. Porque cada luta que Deus permite nós passarmos é um preparo para outra luta maior na frente, né? Você veja que um urso, leão, gigante, rei, para depois ele começar a reinar. Então Deus permite nós passar pelo querido, Deus permite nós passar, ir para uma casa de uma mulher que não tem nada, para ali nós usar a nossa fé, para futuramente ele vai lá e clama e o que? Deus manda chuva do céu. Então tudo aquilo que Deus permite nós passar, pessoal, é um preparo para aquilo que Ele já preparou futuramente para nós. Para que futuramente nós possamos o quê? Chegar no reinado, naquilo que Ele preparou nas nossas vidas. É por isso que eu sempre falo, vou bater na mesma tecla, não questiona aquilo que Deus permite na sua vida. Você passar, enfrentar, não questiona isso não. Confia no Deus que você busca. Confia no Deus que você entregou a sua vida. Porque a partir do momento que você se lançou nas águas, você falou, Senhor, a partir de hoje, não vivo mais eu, mas o Senhor, quem vive em mim. Então faça a tua vontade na minha vida. Então Ele vai permitir ursos vir na sua vida. Ele vai permitir leões vir na sua vida. Ele vai permitir gigantes vir na sua vida. Ele vai permitir Saul vir na sua vida. Ele vai permitir os queridos secar na sua vida. Ele vai colocar gente na sua vida mais precisando ainda do que você. Mas para isso, futuramente você chegar naquilo que Deus te prometeu. Então não questiona Deus não, pessoal. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para sua casa. Ele sabe o que é melhor para sua família. E para você desfrutar aquilo que Ele já preparou para você, antes você vai passar pelos momentos secos, pelos momentos difíceis, pelos desertos. Mas aquilo que Ele te prometeu vai chegar desde que você não desfaleça a sua fé. Porque como a própria palavra de Deus fala, que sem fé é impossível o quê? Agradar esse Deus. Então não desfaleça a sua fé. Não olha para o momento que você está passando. Não olha para a luta que você está passando. Olha para Deus. Não olha para o momento talvez conturbado que você está passando. Não olha para Deus, pessoal. Não desanime não. Sabe, não desfaleça a sua fé não. Porque Deus Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. Muitas das vezes, pessoal, nós não estamos rompendo nesse mundo ainda porque nós desfalecemos a nossa fé por algum momento. Sabe, e depois para você recomeçar de novo é mais difícil. Para você, sabe, engrenar de novo, para a engrenagem ali, pegar o movimento certo é difícil. Então, não importa o momento que você está passando, continua acreditando. Não importa o momento que você está enfrentando, continua mantendo a sua fé nesse Deus. Porque uma hora ou outra essa engrenagem vai se encaixar. E você vai começar a ver que tudo vai começar a fluir na sua vida. Só que tem um tempo determinado, como fala em Eclesiastes.
Só que muitas das vezes, pessoal, como eu falei, nós somos imediatistas, nós queremos para ontem, nós queremos para hoje. Nós não queremos que nada venha faltar nas nossas vidas, nós não queremos que o querido venha secar nas nossas vidas, mas Deus muitas das vezes permite isso, não porque Ele não nos ama, não. Não porque Ele não gosta de nós, não. Porque isso é preciso para nós. Como eu já falei algumas vezes, se você é essa pessoa forte que você é, não é por conta dos tapinhas nas costas que você ganha, não. É por conta das lutas que Deus permite na sua vida. É por conta do deserto que Deus permite na sua vida. Porque o deserto forja o nosso caráter. O deserto forja as nossas vidas. Os desertos servem para nos fortalecer. Cada luta que Deus permite na sua vida é um fortalecimento, para que futuramente você venha desfrutar daquilo que Ele já te prometeu. Como eu falei, já pensou que Deus tira aquele escravo, aquele povo de Israel, que era escravo no Egito, e já coloca eles na terra prometida? Eles tinham acabado com tudo no mesmo dia, porque eles estavam com a mente de escravo. Eles estavam com a mente de escravo. Então Deus permite os desertos para forjar o nosso caráter, para mudar o nosso caráter. Como eu falei, se você é essa pessoa que você é hoje, não é por conta dos tapinhas nas costas, não. Não é por conta você é o cara, você é fera. Não é por conta disso, não. Isso não forja caráter, não. É por conta das lutas que Deus permite. É por conta dos momentos difíceis que Deus permite. É por conta de pessoas que têm se levantado contra a sua vida, que você até questionou: meu Deus, por que essa pessoa está se levantando contra a minha vida? Por que essa pessoa está se levantando contra mim? É o próprio Deus permitindo. Como Deus permitiu Saul se levantar contra Davi. Saul era o sogro de Davi e se levantou contra ele. E Davi podia muito bem questionar: meu Deus, a minha própria família, o meu próprio sogro se levantando contra mim. Mas aquilo é para forjar o caráter de Davi, para futuramente ele reinar em Israel. Então aquilo que Deus permite na sua vida é para que futuramente você venha reinar nesse mundo, para que você venha reinar nessa terra. Então não questione a Deus, confia nele, coloca a sua confiança nele. Não importa o momento que você está enfrentando, não importa o deserto que você está enfrentando, não importa a luta que você está enfrentando, não importa aquilo que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Não importa, não. Coloca a sua confiança nele, porque ele sabe o que é melhor para você. E se ele está permitindo essa luta, talvez, que você está enfrentando, se ele está permitindo você passar por esse deserto, se ele está permitindo pessoas se levantar contra a sua vida, ele está te forjando, para que futuramente você venha desfrutar daquilo que o céu já liberou sobre a sua vida. Então é só tomar posse, porque aquilo que é seu vai chegar, mas no tempo determinado. Não desanime não, pessoal. Não desfaleça a sua fé, não. Não joga a toalha, não. Porque aquilo que é seu vai chegar, mas no momento de Deus. Aquilo que Deus te prometeu. Sabe, e nós sabemos, pessoal, quando Deus nos promete algo. E quando é coisa da nossa mente, né? Nós sabemos, nós temos essa certeza, só que nós não queremos aceitar muitas das vezes. Quando é algo que eu criei na minha vida e quando é algo de Deus. Só que muitas das vezes nós sabemos que aquilo não é de Deus, mas nosso coração não, mas eu quero. Eu quero. E muitas das vezes Deus já falou: não, isso não é para você, não. Só que nós insistimos. Nós sabemos, pessoal, só que muitas das vezes nós não queremos aceitar. Mas se você aceitar aquilo que Deus prometeu, se você tem no coração que foi Deus que te prometeu, então não desanime, porque vai chegar na sua vida. Por mais que por algum momento Ele possa permitir que o querido seque, né? Por mais que muitas das vezes ele te coloque em situações pior do que você estava anterior, como o caso de Elias, o querido secou, ele leva para um local que a mulher não tinha nada, ele teve que usar a fé dele para poder ter pelo menos o que comer, mas aquilo que ele promete vai chegar na sua vida. Então não desanime. Você vai testemunhar aquilo que Deus prometeu na sua vida. Você vai dar o testemunho. E pessoas que estão ao seu redor. Você veja que tantos milagres que Jesus fez, para que pessoas que estavam ao redor dele pudessem conhecer a grandeza do Deus, que é Jesus, que é Deus poderoso. Então não desanime não. Creia que aquilo que Deus prometeu vai chegar na sua vida. Mas no tempo certo, na hora certa. Que você não tenha que desfalecer a sua fé. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, pensa, né? Aquilo que você pede, que você pensa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não desanime não. Porque no momento certo, na hora certa, você vai desfrutar daquilo que Deus já prometeu na sua vida. Amém, pessoal? Posso ouvir um glória a Deus? Glorifica a Deus. Em nome de Jesus, põe essa palavra no seu coração. Que Deus vai